Seja bem-vindo ao FluidMed. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo. E hoje nós vamos falar sobre estratégia de prova. Ou seja, como que você, com o conhecimento que você possui, com o estudo que você fez, pode obter o melhor resultado possível na sua prova de residência médica. Antes de tudo, vamos nos apresentar. Então, como já disse, meu nome é Alan, eu sou médico, sou cirurgião e no momento estou quase concluindo a residência de coloproctologia. Durante a minha vida e os meus estudos, eu sempre foquei muito na otimização dos estudos e consegui obter na prova de residência resultados que são considerados resultados muito bons, não é isso, Paulo? Exatamente. Meu nome é Paulo e junto ao Alan nós fundamos a FluidMed para levar até você esse conteúdo de qualidade para que você também obtenha resultados sensacionais. Então, vamos lá. Esse resultado que a gente considera sensacional, no meu caso, eu consegui obter na entrada direta 90% e na entrada com pré-requisito 94%. Essas notas me permitiram escolher a instituição que eu iria prestar prova de residência e, com isso, eu consegui estar naqueles hospitais e ter as melhores oportunidades baseado no network, conhecimento, aprendizado e tecnologias disponíveis. Com a estratégia adequada, você também pode conseguir isso. A primeira coisa que a maioria dos alunos faz é julgar que quem obteve tais resultados é porque naturalmente já tem uma inclinação maior ou é mais inteligente. Mas na prática, nós podemos ver de forma consistente que quem obtém resultados muito bons apresentam técnicas. E essas técnicas, elas mais do que podem ser ensinadas, elas podem ser aprendidas. Portanto, você que está aqui hoje nos vendo tem tudo para poder também obter resultados muito bons. Então, nessa aula de hoje, o roteiro passa inicialmente por uma introdução sobre a obtenção de resultados. Vamos seguir com o que eu vou chamar de pré-operatório, que eu já vou explicar para vocês. Depois o intra-operatório e, por fim, uma conclusão, onde nós vamos fechar tudo isso. O objetivo é aprender a obter o maior resultado possível numa prova com o conhecimento que você já possui ou estiver possuindo no momento da prova. Essa estratégia possui alguns pré-requisitos. O primeiro deles, você tem que ter feito uma preparação adequada. Isto é, se você não se preparou, não estudou durante o ano e tem um conhecimento relativamente pequeno sobre os temas que são cobrados na prova de residência, essa estratégia provavelmente não vai ser aplicável a você. E o segundo pré-requisito é que a pessoa tem que ter uma velocidade adequada de resolução de questões, o que também passa pela preparação, não é isso? Exatamente. Acaba que se a pessoa fez várias questões ao longo do ano, durante o estudo, ela está treinada a fazer questões, né? Portanto, ela consegue otimizar mais durante a prova, não é isso? Esse treinamento é valiosíssimo durante a execução da prova em si. Nós, na FluidMed, sempre falamos que nós temos o objetivo de atuar como se fosse um GPS. Então, da mesma forma que um GPS recalcula a rota, você que está aqui agora revisando e nas preparações finais da prova de residência, pode recalcular a rota para poder executar a prova que, em suma, é mais importante para obter a melhor nota. Então vamos lá. Obter notas elevadas requer necessariamente técnica. Assim como esportes olímpicos, acertar grandes competições, tudo isso requer técnica, a prova também requer técnica. Entretanto, as pessoas geralmente tentam aumentar a chance de passar na prova de residência de maneiras não técnicas. Então, a maneira mais comum que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é fazendo muitas provas diferentes. Porque a pessoa pensa que se ela fizer 15 provas diferentes, pelo menos em uma das provas ela vai bem e vai conseguir passar em algum local. Entretanto, essa é uma estratégia que eu não aconselho. Por quê? Cada prova que você fizer, você vai gastar no mínimo 3 dias envolvidos em viagem para a realização da prova, a prova em si, documentos que você vai precisar enviar, preparações de currículo, enfim, coisas do tipo, que se for para uma prova, para um local que você sequer descobriu, ou pensou, ou deseja fazer, você provavelmente vai estar gastando um tempo precioso que poderia estar sendo gasto na sua preparação. A segunda maneira é que as pessoas acabam focando naquelas provas menos concorridas. Por quê? Fazendo isso, elas pensam que elas aumentam a chance de passar. Só que nós temos a nossa jornada residência médica, se você ainda não está inscrito, se inscreva. O primeiro passo da preparação adequada para a residência é saber onde você quer chegar. E se você já está desde o início, antes mesmo de fazer a prova, já pensando que você vai concorrer para as vagas menos disputadas, você provavelmente vai concorrer exatamente para essas vagas. É muito diferente daquela pessoa que almeja e deseja as melhores vagas. E por último, a terceira coisa que eu vejo as pessoas fazendo é investindo tempo em coisas que têm uma probabilidade muito baixa de trazer resultado.
Então a pessoa está atrasada, não estudou todo o conteúdo. O que ela faz? Ela investe um tempo enorme no estudo passivo. Então ela vai, como é muito comum fazer, por exemplo, o intensivão, ler as apostilas, decorar tabelas, enfim, só coisas de estudo passivo. Ou então vai gastar tempo pensando em superstições, ou então vai pensar em qual lanche ela tem que levar no dia da prova, qual tipo de chocolate. Eu já vi discussões desse tipo, ao invés de focar no que realmente faz diferença. Em suma, não dependa da sorte para você obter resultados. Porque casualmente você vai obter, mas, conforme o próprio nome já diz, isso vai depender da sorte. E nós, da FluidMed, queremos que você não dependa da sorte. Nós queremos te dar estratégia para que você dependa de você. Se pensarmos numa escala de probabilidade das coisas ocorrerem, a nossa meta é que você, de forma provável ou quase certa, consiga a vaga que você quer. Então vamos lá. Começando em si a estratégia. Se nós pensarmos num procedimento cirúrgico, ele é dividido em 3 momentos. Existe o pré-operatório, o pé-operatório, que é a cirurgia em si, e o pós-operatório. A preparação da residência é exatamente a mesma coisa. O ano de estudos, ou 2 anos, em alguns casos, ou 3 anos, seria o pré-operatório, é a fase de preparação. Tudo isso que você fez vai culminar no dia da sua prova, que é a cirurgia, é o ato em si, que é o pré-operatório. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos muito conteúdo sobre o pré-operatório, sobre a preparação, mas hoje nós vamos falar da execução da prova. Então nós temos um conceito, e o primeiro conceito é a sua nota final na prova de residência, ela é a soma da probabilidade individual de você acertar cada uma das questões. Complicado isso, né, Paulo? Parece complicado. Como é que é isso na prática? Então vamos lá. Imagine, por exemplo, que sua prova possui 100 questões. E que dessas 100 questões, 20 questões dessa prova, você chutou. Então você não teve tempo de fazer e chutou essas questões. Se cada questão tem 4 alternativas, você tem 1/4 de chance de acertar. Então 25% de chance de acertar. Então essas 20 questões, cada uma delas com 25%, a nossa expectativa é que você vai acertar, por exemplo, 5 questões. Veja que 5 questões acertadas com chance de 25%. Outras 40 questões, você conseguiu eliminar 2 alternativas e ficou em dúvida entre 2. E aí você chutou entre essas 2 que você ficou em dúvida. Se você chutou entre 2, a sua chance de acertar é de 50%. Então, se isso aconteceu com 40 questões e você tem 50% de chance de acertar, a gente espera que você vá acertar 20 questões nesse total. E por último, outras 40 questões você fez com um razoável grau de certeza, com uma chance de 80% de acertar cada uma delas. Então a gente espera que você vá acertar 32 questões, o que vai dar uma nota final de 57. Então aquela pessoa que tira 57 pontos na prova de residência, uma das possibilidades de ter ocorrido no dia da prova dela é exatamente isso. Uma parte pequena ela chutou totalmente, uma outra parte ela chutou parcialmente, e uma parte só ela tinha razoável grau de certeza. E isso é uma nota 57. Nós vamos agora evoluir isso até uma nota muito elevada. O conceito é o mesmo. Então, por exemplo, se pensarmos que ao invés de chutar 40 questões com 50% de probabilidade, a pessoa agora fez mais questões com mais certeza. Então, ela fez 60 questões com 80% de chance de certeza. Isso já vai aumentar a chance dela acertar as questões e ela geraria, por exemplo, conforme vocês veem aqui no gráfico, uma nota final de 63. Vamos melhorar isso um pouco mais. A pessoa agora, ela não chuta mais questões. Ela tem 60 questões que ela tem um razoável grau de certeza e outras 40 questões que ela fica em dúvida, tem 50% de chance somente de acertar. Essa pessoa teria uma nota final de 68. Melhorando um pouco mais ainda. Agora a pessoa já faz 80% da prova com uma certeza bem mais razoável, de 80%. Então ela acerta boa parte dessas questões. E somente a minoria da prova é que ela fica em dúvida entre 2 alternativas e chuta entre as 2. Essa pessoa já teria uma nota final de 74. Dependendo da prova e da especialidade que você deseja, essa pode ser uma nota que te permite passar na prova de residência, que já é uma nota considerada razoável. Para uma pessoa que tem uma nota final de 80, o que acontece geralmente é que uma boa parte da prova, de cerca de 40 questões, ela tem quase certeza dessas 40 questões, que geralmente são as questões mais fáceis, ela acerta quase todas delas, então já seriam 38 acertos. Outra parte da prova, outras 40 questões, ela tem uma probabilidade razoável de acertar 80%, então a gente tem uma expectativa dela acertar 32%. E somente 20 questões, que seriam aquelas mais difíceis, que ela fica em dúvida entre 2 alternativas, acaba tendo que escolher sem muita certeza, e aí acaba tendo menos acerto nessa parte.
mas somando tudo, ela tira 80. Então eu acho que deu para pegar a ideia de que a sua nota final é o somatório da probabilidade de várias questões individuais. Então, para aumentar a sua nota final, você tem que aumentar a chance de você acertar individualmente cada questão. Vamos melhorar mais ainda. Então, uma pessoa que tirou 89, por exemplo, que seria uma nota semelhante àquela nota que eu obtive na minha entrada direta, que foi o PSU Minas Gerais, que foi 90%. Então, uma pessoa que tirou 89, ela, em 60 questões da prova, ela tem 95% de chance de acertar, e no restante da prova, em 40 questões, ela tem 80% de chance de acertar. Ou seja, ela faz a prova quase toda com uma razoável certeza de quase todas as questões. E aí ela acerta e erra somente 11 questões a cada 100. E por fim, seria uma nota ainda maior, aquela pessoa que, para 90 questões da prova, tem 95% de chance de acertar cada uma delas, e para 10 questões tem 85%, essa pessoa tiraria 94%. Foi a nota que eu obtive na entrada de R+. Como que eu fiz isso? Com uma preparação adequada, um pré-operatório adequado, que é basicamente o motivo da FluidMed existir, e depois uma estratégia de prova muito bem feita, que é exatamente o que nós vamos começar a falar agora. Então, como obter essa elevada probabilidade de acertar cada uma das questões? Lá no pré-operatório, você tem que estudar o que vai ser cobrado. Vamos supor que, durante um sonho, alguém te revela que você consegue, qualquer coisa que você estudar, aprender, e qualquer coisa que for cobrada em relação a isso, você consegue acertar. Então, imagine que alguém te dá esse dom, Paulo. Qualquer coisa que você estudar, você vai aprender, e quando você for cobrado em relação a isso, você vai acertar. Concorda que não adiantaria nada esse dom se você estudar as coisas que não são cobradas? Sim. Se você começar a estudar astrofísica para a prova de residência, você não vai acertar nenhuma questão. Mesmo com o dom, eu vou aprender tudo. Entretanto, não vou tirar zero na prova de residência, já que não cai nada disso. Né? Sim. E se você estudasse somente metade dos temas, ou estudasse numa proporção totalmente diferente, seria a mesma coisa. Então, a gente percebe que as provas cobram as coisas de maneira completamente desiguais. É muito comum que um tema específico da prova de residência seja cobrado 20 vezes mais do que um outro tema. Então, por exemplo, se pegarmos um médio curso, a apostila de Preventiva 4 SUS, na média, é 20 vezes mais cobrada do que a apostila que é menos cobrada de todas, que é uma das apostilas de Infecto. Portanto, faz completo sentido você estudar 20 vezes mais a apostila de SUS do que a apostila de Infecto. Por quê? Porque senão você vai estar estudando de forma desigual. O Super Planner, que é um dos produtos que a FluidMed oferece, ele te fala isso de forma automática e de acordo com a sua evolução. Quanto melhor você está numa área, menos você vai estudar ela de forma proporcional, mas ainda o suficiente para manter a retenção e aprender. E quanto pior você estiver em outra área que seja importante, mais você vai estudar essa área. Ele faz isso de forma automática. Segunda coisa, você precisa aprender a maneira como é cobrada a prova. Então você tem que saber como você vai ser cobrado aquele conhecimento. Imagina que um nadador precisa fazer um treinamento para uma Olimpíada. Imagina se ele treinasse para a Olimpíada vendo vídeos no YouTube de natação e lendo sobre a técnica de natação. Ele ia conseguir obter resultados expressivos? Faltou a prática, né? Faltou treinar. Faltou a prática. Se ele não treinar como ele vai ser cobrado, como ele vai ser cobrado? Ele vai ter que pular na piscina e nadar. Se ele não treinar pulando na piscina e nadando, ele não obtém resultados. E a residência é a mesma coisa. Se você não fizer questões, que é o practice testing, você não consegue obter nota grande, uma nota expressiva. Então você necessariamente precisa de um banco de questões grande e comentável. Eu faço um desafio aqui. Pegar qualquer pessoa que obteve mais de 90% e que não tenha feito uma quantidade muito expressiva de questões em banco de dados de questões grande e comentável. Não existe. Eu conversei já com muitas pessoas, a saber, literalmente milhares de pessoas, e eu não conheço alguém que teve um resultado expressivo sem fazer isso. Terceiro ponto, a gente tem que readequar o estudo de acordo com a sua performance. Então, se você, por exemplo, já sabe tudo de SUS, e qualquer coisa de SUS que cair você vai acertar, mesmo que seja uma coisa muito cobrada, não faz mais sentido você gastar tempo estudando SUS. Você tem que estudar algo que efetivamente vai te trazer resultado. E se você começar a melhorar nessa outra área, você tem que diminuir o ritmo de estudo nisso para focar em outra área que vai te dar mais resultado. E se você começou a piorar numa área, você tem que voltar nela para manter o nível de conhecimento. Isso também o nosso Super Planner fornece para os alunos de forma completamente automática e já voltada para a incidência das provas. Por último,
Você aprendeu tudo, estudou de acordo com a incidência, focou na sua performance, fez muitas questões, mas você tem que ter uma retenção das informações. Se você aprendeu tudo, mas até o dia da sua prova esqueceu, não adianta nada. Não adianta ter um conhecimento que só durou entre janeiro e março, sendo que as provas são no final do ano. Portanto, você tem que ter uma boa retenção das informações. A melhor maneira de fazer isso é utilizando o Distributed Practice ou Spaced Repetition, e o Super Planner te fornece isso. Na nossa jornada, residência médica, que foi um sucesso, tivemos alguns milhares de visualizações. 8.430 pessoas, mais ou menos. No primeiro semestre de 2021. Exatamente. Então é muita gente. Se a gente for pensar, principalmente no contingente, pessoas fazendo prova de residência, é uma quantidade enorme de pessoas. É muita gente que estudou de forma mais otimizada em 2021. É muita gente. O nosso último passo, a gente dá um passo a passo. O passo 20 é ir para a prova com tranquilidade. Então, quando você faz esse pré-operatório bem feito, você vai para a prova com tranquilidade. E aí a gente começa o intraoperatório. O intraoperatório tem 3 pontos que precisam ser avaliados. Primeiro ponto, a gente tem que falar da estratégia de prova. Então, existe uma estratégia de prova em relação a como você vai alocar o seu tempo na prova. Então, existem provas que duram 3 horas, provas que duram 4 horas e meia, provas que duram 4 horas. Você tem que pegar este tempo e distribuí-lo de forma otimizada. Depois, você tem que ter uma estratégia de questões. Então, dentro de cada questão, você tem que obter qual é a alternativa correta. E por último, você tem que ter um controle emocional. Eu não sei se você casualmente já leu sobre isso, mas os atletas olímpicos, por exemplo, eles têm toda uma estratégia dependendo de como eles estiverem no meio da competição. Então, o nadador, Paulo, ele já sabe que se ele fizer um salto ruim e ele perceber que ele está em último lugar, ele tem uma estratégia para como ele vai lidar com aquilo emocionalmente para conseguir virar o jogo e ganhar. Se ele está em primeiro lugar, ele também tem uma estratégia para ele manter o controle e manter-se em primeiro lugar. E por que tanta comparação com a Olimpíada? Pode parecer que não, mas a prova de residência médica ela é muito parecida com a Olimpíada. Quando você foi fazer medicina, era muito difícil, era muito concorrido, mas 80% dos seus concorrentes não estavam ali julgando para valer. A prova de residência não é assim. Não tem praticamente ninguém fazendo a prova de residência de brincadeira. Todos querem ser especialistas nas áreas que escolheram. Portanto, você está concorrendo com pessoas de alto nível. Todos eles já são médicos. Então, você também tem que encarar isso com seriedade e alto nível. Primeiro ponto, então, sobre a estratégia de prova com a divisão do tempo. Pergunta muito comum. Qual que é a ordem que eu tenho que realizar a prova? Tem que fazer alguma matéria específica primeiro? Tem que ir de trás para frente? Faço as fáceis primeiro? Uma pergunta que é interessante, mas que me fazem com razoável frequência, se deve evitar de marcar a letra A. Então, vou trazer aqui o gabarito da prova de cirurgia plástica da USP. Vocês vão ver que as 50 primeiras questões, a resposta era a letra A. Imagina se um aluno que não gosta de marcar a letra A fizesse essa prova. Ele já ia errar boa parte das 50 primeiras questões. Simplesmente porque, por uma superstição, ele considera que a letra A geralmente não pode ter a resposta correta. Na prática, e estatisticamente falando, se você for pegar várias provas, você vai ver que a distribuição é estatística. É a mesma proporção para cada questão. Portanto, a ordem das questões, na prática, nem faz tanta diferença. Até porque, Paulo, como são vários tipos de prova, então prova tipo 1, 2, 3 e 4, o computador randomiza e cada prova vai ter uma alternativa em um local. Portanto, na sua prova, às vezes é a letra A, mas em outra prova a mesma alternativa está na letra B, portanto, esse tipo de raciocínio não faz sentido. E aí nós temos também uma divisão das questões de acordo com a dificuldade. Nós temos questões que são consideradas questões fáceis, nós temos questões que são consideradas questões intermediárias e questões difíceis. Interessante que isso acontece em 2 níveis diferentes. Então, para a pessoa que criou a prova, ela depois vai pegar a estatística das questões e vai ver que algumas questões tiveram uma taxa de acerto muito alta e outras questões uma taxa muito baixa. E essa pessoa vai poder classificar a prova como fácil, intermediário e difícil, cada uma das questões. Só que, a nível individual, então para você que está fazendo a prova, pode ser que uma questão para você seja fácil e que para outra pessoa seja difícil, dependendo da sua faculdade, da sua formação, de alguma informação específica que às vezes você sabe. Às vezes você fez um trabalho, um simpósio sobre um tema e caiu uma questão na prova e a questão para você ficou fácil. Em 30 segundos você achou o resultado.
mas que para outra pessoa que não fez a mesma coisa pode ser uma questão difícil. Como o que importa para a gente aqui hoje é você, a gente está falando do individual, nós temos que ter uma estratégia que classifica essas questões de forma a poder organizar melhor o seu tempo. Como assim? Acho que não ficou claro ainda. O que você acha, Paulo? É a questão do tempo ao longo da prova, né? Você comentou que às vezes a pessoa não tem tempo para fazer 20 questões e acaba chutando essas 20 questões. Se isso acontecer, porque houve uma desorganização desse tempo durante a prova, ao longo da prova, né? Então é exatamente sobre isso, a gestão desse tempo ao longo da prova. A gestão do tempo. E aí entra uma coisa interessantíssima. Quando a gente olha em nível individual, de um modo geral, uma questão que é fácil, você consegue obter o resultado dessa questão muito rapidamente. Ao passo que uma questão que é difícil, você demora mais tempo para obter o resultado dessa questão. Então, como que isso funciona de forma estatística e gráfica? Olhem aqui comigo. Nós temos, neste gráfico, no eixo Y, a chance de acerto em alguma questão. E no eixo X, a gente tem quanto tempo você investiu nessa questão. Se você investir tempo nenhum em uma questão, então tempo zero, você já começa acertando 25% da questão. Por quê? Porque se você chutar a questão, a sua chance de acerto não é 0%. Se a questão tiver 4 alternativas, você já tem 25% de chance de acertar, mesmo sem ter gastado tempo nenhum na questão. Então você parte do 25%. À medida que você vai lendo a questão e gastando tempo nela, a sua chance de acertar essa questão vai aumentando. E vai aumentando, e vai aumentando. E aqui nós estamos falando, então, de uma questão fácil. E a sua chance de acertar vai aumentando até que chega ali próxima, vamos supor, de 100%. Por quê? Porque é uma questão fácil. Ou seja, para essa questão, se você gastar um tempo menor do que estamos mostrando aqui, você está aumentando muito a sua chance de erro. Por quê? Porque você vai estar chutando a questão. A partir de um certo ponto, que foi esse que nós marcamos aqui, a sua chance de acerto dessa questão vai só aumentando. Até que chega um ponto que a sua chance de acerto já ficou muito elevada. E você gastar mais tempo nessa questão não vai aumentar tanto o seu resultado naquela questão individualmente. Então isso aqui é para uma questão fácil. Vamos supor agora que a gente, ao invés de uma questão fácil, a gente tem uma questão moderada. Então vamos pegar aqui agora o lápis amarelo. Então você também vai partir dos 25%, também vai gastar tempo nessa questão, só que você provavelmente vai gastar um pouco mais de tempo até começar a aumentar a probabilidade de você acertar essa questão. E esse tempo extra que você vai gastando, você também vai aumentando a sua chance de acertar, mas você gasta mais tempo proporcionalmente para aumentar a sua chance de acertar. Então até você chegar ali perto, um pouco abaixo ali dos 100% de chance de acertar essa questão, você gasta um tempo mais considerável. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo da questão fácil. A questão moderada, até um certo tempo que você gasta nela, você está praticamente chutando a questão. E a partir de um certo tempo que você gasta nela, a sua chance de acertar a questão continua aumentando. Mas cai muito. Essa é uma curva logarítmica, então ela não aumenta tanto. Por último, nós temos a questão difícil. Então, vamos pegar aqui a questão difícil agora. Para a questão difícil, você gasta mais tempo até começar a aumentar a sua chance de acertar a questão. E a curva da questão difícil tem uma inclinação ainda menor do que a das questões anteriores. Então você vai gastando cada vez mais tempo para tentar acertar a questão difícil. Até que ela chega também num platô e vai aumentando bem vagarosamente a partir daí. Ou seja, até um certo tempo você está praticamente chutando a questão difícil e a partir de um certo tempo a sua chance de obter resultado daquela questão diminui bastante. O que isso quer dizer? Vamos supor que você decida que você vai gastar o mesmo tempo em todas as questões da prova. Vamos supor que você gastou essa quantidade aqui de tempo, que vai variar de acordo com a pessoa e com a prova. Vamos supor que esse valor aqui seja, por exemplo, 4 minutos. Então, se você gastou 4 minutos certinho em todas as questões da sua prova, para as questões que são consideradas fáceis, você já passou do platô de acerto dessa questão. Então, você já desperdiçou um pouco de tempo nessa questão. Por quê? Porque entre os 3 e 4 minutos aqui, você não iria mudar muito a sua chance de acertar essa questão. Para aquela questão moderada, você, se gastasse mais 1 ou 2 minutos nessa questão, você aumentaria bastante a sua chance de acerto nessa questão.
Enquanto que para a sua questão difícil, você está praticamente chutando a questão. Por quê? Porque 4 minutos não dá tempo de você fazer o raciocínio adequado para uma questão difícil. E com isso, você acaba por desperdiçar a chance de acertar uma questão. Então, a distribuição de chance de acerto baseada no tempo investido na questão é essa que a gente mostra nesse gráfico. Ou seja, questões fáceis, moderadas e difíceis têm comportamentos diferentes dentro da sua prova. Acho que ficou claro. O que você acha, Paulo? Sim, então baseado nesse raciocínio, você está dizendo que necessariamente a estratégia de pegar o tempo total da prova e dividir pelo número de questões, e digamos, temos 4 minutos para cada questão, naturalmente não é a estratégia correta. Não é a estratégia correta. Já que você praticamente chutaria questões difíceis e sobraria tempo em questões fáceis. Exatamente. Você está alocando o seu tempo de forma incorreta. É o que muita gente faz, infelizmente. É o que a maioria das pessoas faz. Então, este conceito é importantíssimo para você continuar com a gente e continuar entendendo. Vamos em frente? Vamos em frente. Ok. Então, temos aqui a nossa prova, que tem questões fáceis, intermediárias e difíceis. E nós sabemos que o tempo que nós vamos gastar em cada uma delas é um tempo diferente, porque a gente quer, para todas elas, estar naquela faixa da curva que a gente já está com a maior probabilidade de acertar. Então a resposta é fácil, basta fazer primeiro as questões fáceis. Entretanto, Paulo, quando você senta para fazer a prova, alguém te conta quais vão ser as questões fáceis? Elas estão misturadas no meio das demais, né? E inclusive muda de pessoa para pessoa, igual você mencionou. Portanto, é impossível, porque é individual. A questão que é sinalizada como fácil para mim pode ser difícil para você e vice-versa. Ou seja, quem tem que descobrir quais são as questões fáceis, intermediárias e difíceis? O próprio candidato. O próprio candidato. Você. Então, conceito número 2. Você acertar uma questão fácil ou difícil na prova de residência te fornece o mesmo resultado no final. Você acertar uma questão difícil não te dá mais nota do que você acertar uma questão fácil. Então, se você gastar um tempo enorme para acertar uma questão difícil, mas precisar chutar 3 questões fáceis, você alocou o seu tempo de forma incorreta. Por quê? Porque você está chutando questões que você tinha mais chance de acertar e gastando tempo com uma questão que você tinha menos chance. Então é você que tem que descobrir isso. E como que a gente faz isso? Primeiro passo número 1. Você faz a prova inteira. Você passa por todas as questões, com uma leitura rápida, bem rápida. Então você marca as questões que você possui certeza. Então, aquelas questões que você já tem certeza e já leu a prova, e leu e sabe que a resposta é aquilo, você marca. Então, teve certeza, marcou a questão. Você indica as questões que você tem dúvida. Então, no meu caso, como que eu indico a questão? Eu faço uma seta ao lado dela. Então, eu acho que a resposta é a letra B. Eu indico a letra B como uma resposta provável, mas não marco. E aquelas questões que eu leio e não tenho nem ideia inicial de qual é a resposta, eu já considero essa questão como uma questão difícil. Por quê? Porque eu sei que eu vou precisar gastar um tempo extra nela. Então eu não indico nenhuma das alternativas, eu não marco nenhuma das alternativas, eu pulo essa questão, vou para a próxima. E isso é bem rápido. Depois que a gente fez isso, a gente conseguiu triar. As questões que a gente marcou são as questões fáceis. As questões que a gente indicou são as questões moderadas. E as questões que, numa leitura rápida, a gente não tem nem ideia, são as questões difíceis. Baseado nesse raciocínio, as fáceis já estão marcadas. As difíceis, eu vou gastar um tempo extra para descobrir o resultado, que eu não sei quanto tempo vai ser. O próximo passo, o passo 2, é voltar então nas questões moderadas. Então, aquelas questões que você indicou e marcou como questões em dúvidas, você vai voltar nelas e vai achar a resposta correta delas. Você vai gastar tempo achando a resposta correta delas. Então, essa leitura inicial da prova, você já vai gastar ali 1 hora, 1h30. A minha expectativa é que nessa primeira 1 hora, 1h30, você já consiga marcar ali de questões fáceis pelo menos 30%, 40% da prova. E depois disso você vai passar para as questões moderadas. E vai gastar tempo nas questões moderadas, até achar a resposta correta. Então, são aquelas questões que você indicou. Depois que você voltou nas questões moderadas e achou a resposta de todas delas, aí sim, é o momento de gastar tempo nas questões difíceis. Você já marcou todas as fáceis, já marcou as moderadas e agora vai gastar tempo no difícil. Pergunta: e se alguma questão moderada eu pensei e ainda não cheguei na resposta? Logo, a sua triagem inicial foi incorreta. Você descobriu que, na verdade, é uma questão difícil. Portanto, ela virou uma questão difícil. Você vai cuidar dela agora, no momento de cuidar das questões difíceis. Quando você faz isso, você já fez todas as questões fáceis e moderadas, que já inclui 80% da prova. Então, mesmo se o seu tempo acabar, quais questões serão chutadas?
Somente questões difíceis. Somente questões difíceis. Se você tiver que chutar alguma coisa, você não pode chutar questões fáceis. Você pode chutar questões difíceis. Não faz sentido chutar questões fáceis e gastar tempo com questões difíceis. Concorda? Concordo, perfeitamente. Então, passo 3, volta naquelas calculadas e gasta o tempo restante nelas e lembre-se, claro, que tem que passar o gabarito. Não é isso? Então, falamos sobre estratégia de tempo e divisão de tempo. Agora, sobre estratégia de questões. Como que você, dentro de cada questão, classifica as alternativas. Então, vamos supor o nosso exemplo lá da prova, que tem questões difíceis, fáceis e moderadas. A primeira questão dessa prova, por exemplo, é uma questão difícil. Então, vamos supor que seja essa questão do PSU Minas Gerais 2021. A maioria das pessoas, quando vê uma questão dessa, começa a leitura da questão e o estudo dessa questão no início do título. Então, lê lá, questão 36, existem muitos fatores de risco para o câncer do colo de útero. E vai daí para frente. Recomendo você não fazer isso. Recomendo você seguir a seguinte ordem. Você começa com o enunciado da questão. Então, a respeito do câncer de colo uterino, marque a correta. Então, eu sei que eu tenho que achar uma resposta correta de câncer de colo uterino. Feito isso, você vai fazer uma leitura rápida das alternativas. Então, você vai ler aqui as alternativas. Por último, já sabendo o que você tem que achar, já sabendo o que as alternativas estão afirmando, você vai voltar e vai ver se o contexto da questão, que é o início, te traz alguma informação relevante. No caso dessa questão, a primeira frase não traz nada relevante. Ou seja, casualmente, nem seria importante ler essa parte. Só que, se o início da questão tiver alguma informação importante, você já vai saber qual informação é essa que você tem que obter. Então, evita de você ter que ler 2 vezes. Se você inicia lendo o início da questão para depois fazer as outras coisas, necessariamente você vai voltar para buscar a informação importante que você precisa. Fazendo dessa outra maneira, lendo o primeiro comando, depois alternativas e depois o contexto, você já lê o contexto, já obtendo as informações que você precisa. Parece bobagem, mas você economiza 20 a 30% do tempo da sua prova só mudando a ordem de leitura do enunciado. É interessantíssimo, né? Tempo este que você vai gastar depois nas questões difíceis, possivelmente, para aumentar a sua chance de acertá-las. Né? Conforme falamos, a pessoa que tira 90%, ela tem uma alta chance de acertar cada uma das questões. E ela só tem isso porque ela tem tempo para gastar nas questões difíceis. Vou dar um exemplo pessoal meu. Na minha prova de R+, eu obtive 94%. A minha prova possuía, se eu não me engano, 4 horas. Das 4 horas e de 50 questões que eu tinha para fazer, eu gastei 1 hora em 3 questões. Em 3 questões da minha prova, eu gastei 1 hora da prova. Como? Fazendo essa estratégia. Eu já tinha a prova toda feita, já tinha até passado o gabarito e 3 questões que eu fiquei com dúvida, eu gastei 1 hora nessas questões. Resultado, acertei as 3 questões. Por quê? Porque eu consegui gastar 20 minutos em cada questão. E se eu não tivesse essa estratégia? Eu teria que fazer provavelmente essas questões rapidamente, ou chutado, e não teria acertado. Ou então, se você tivesse ido no fluxo normal da prova, talvez ela seria a questão 3, você agarraria nela, né? E ficaria ansioso o resto da prova. Ficaria ansioso o resto da prova e possivelmente faria chutar questões fáceis lá na frente, no final. Exatamente. Conceito número 3. Somente gaste energia com o que vai te trazer resultado. Não gaste energia com o que não vai te trazer resultado. E aqui eu vou te contar uma coisa muito interessante. Existe um livro do Daniel Kahneman, que inclusive ganhou o Nobel de Economia, que é um livro muito famoso, que é o Rápido e Devagar, recomendo você ler, em que ele explica sobre as 2 formas que nós temos de pensar, que é o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é rápido, intuitivo e automático. É aquele sistema que dá uma resposta rápida. O sistema 2 não. É aquele que você pensa, reflete, considera outras coisas e demora. A maioria das nossas decisões ao longo do dia a gente usa o sistema 1. Então você chegou na fila do restaurante, você vai comer a carne A ou carne B, você escolhe rápido. Você não para considerar o tempo de produção de cada carne e tudo mais. E isso quem cuida é o sistema 2. Quando você está lá no pronto atendimento, você toma decisões rápidas, sistema 1. Você não tem tempo de considerar questões extras e tudo mais que o sistema 2 cuida. Na sua prova, a sua tendência é usar o sistema 1. Só que o sistema 1 tem um problema. Vamos lá. No livro, o Daniel coloca esse exemplo. Ele supõe, imagina que um taco e uma bola custam R$1,10 no total. Só que o taco ou o bastão, aqui não tem nenhuma pegadinha, é só a mesma palavra, o bastão custa R$1 a mais do que a bola. Então os dois juntos custam R$1,10. Só que o bastão custa R$1 a mais que a bola. Logo, pergunta fácil, quanto que custa a bola? Pensa aí, nós vamos te dar 15 segundos.
Resposta rápida. Deixe nos comentários aqui embaixo, né, Alan? Qual que é a sua resposta para essa questão? A resposta intuitiva que a maioria das pessoas dá é 10 centavos. Só que, se a bola custar 10 centavos e o bastão custa R$1 a mais que a bola, logo o bastão custa R$1,10. Logo a soma dos dois é R$1,20. Ou seja, a bola não custa 10 centavos, ela custa 5 centavos. Porque ela custando 5 centavos e o bastão custando $1 a mais, ou seja, R$1 a mais, R$1,05, a soma dos dois vai dar R$1,10. Essa é a diferença do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1 responde 10 centavos. O sistema 2, que é lento, responde 5 centavos. E na prova, a sua tendência é usar o sistema 1. Você dá respostas intuitivas, rápidas e erra. E quem faz a prova sabe disso. Então, essa é uma das coisas que você tem que saber, tem que levar em conta. E aí, nós na FoodMed classificamos as alternativas. Então, ao invés de falar que a alternativa está certa ou errada, a gente dá uma escala de probabilidades para a alternativa. Então, você pode ter 100% de certeza que uma alternativa está incorreta, ou você pode ter 100% de certeza que uma alternativa está correta. Mas você pode ter valores intermediários também. Você pode ter o provável, intermediário e o improvável. E a nossa sugestão é que você classifique as alternativas assim. O sistema 1, que nós acabamos de falar, ele só percebe o 100% de certeza e o 100% de certeza que está incorreto. Ele não percebe os intermediários. Isso quem faz é o sistema 2. Então vamos voltar lá na nossa questão do câncer de colo do útero. Se eu fosse fazer essa questão, eu faria dessa maneira. A respeito do câncer de colo de útero, assinar a alternativa correta. Letra A. A profundidade da lesão é um importante preditor de metástase para linfonodo pélvico. Tenho certeza absoluta que é verdade? Não sei, mas me parece muito provável ser verdade. Então vou colocar como provável ser verdade. Depois, a taxa de falso negativo da colpocitologia oncótica no câncer invasor é muito baixa. Então ele está querendo falar que falso negativo é baixo. Ou seja, para aquela pessoa que tem o câncer, que fez o teste, a chance de vir um negativo falso é pequena. Será que é pequena? A colpocitologia oncótica é um exame de alta sensibilidade, que é o que ele está falando aqui. Não sei se é um exame de alta sensibilidade. Tem vários fatores no meio, depende de quem faz, de quem coleta, de quem analisa a lâmina. Enfim, não sei. Eu colocaria como algo moderado. Depois, dor pélvica crônica é o sintoma mais comum nos pacientes acima de 50 anos. Será mesmo que se quem tem mais de 50 anos e tem câncer de colo do útero, a dor pélvica crônica é o sintoma mais comum? Será que essa pessoa na dor aguda já não teria procurado atendimento, feito o diagnóstico? E a gente sabe que dor e câncer, geralmente quando tem dor, é porque o câncer já está mais avançado. Ou seja, um sintoma mais comum é um sintoma já do câncer avançado? Será que isso é verdade? Eu colocaria talvez como improvável. Veja que é difícil no seu estudo ao longo do ano você ter certeza de todas essas informações. Em nenhum momento ninguém vai te falar isso com certeza. Você tem que raciocinar probabilisticamente em cima de cada alternativa. E por último, o câncer de colo de útero é uma doença de estadiamento cirúrgico. O que isso quer dizer? Você tem que tirar o colo do útero para poder fazer o estadiamento e ver quão avançado o câncer está. A gente sabe que isso muito provavelmente não é certo, porque a gente pode fazer exame de imagem, pode fazer biópsia, enfim, não precisa de cirurgia para fazer o estadiamento. Baseado nisso aqui, eu já indicaria a letra A como a resposta provável, consideraria essa questão como uma questão moderada e passaria para a próxima questão. Veja que eu não tive certeza da resposta, então não é uma questão fácil, mas não teve nada que me deu grandes dúvidas, então também não é uma questão difícil. Eu indicaria essa resposta, passaria para a próxima. No final das contas, se eu precisasse chutar essa alternativa para algum momento, eu iria chutar, entre aspas, já marcando a letra A, que é a alternativa que eu já considerei mais provável, e não iria gastar mais tempo nessa questão. Então, é a indicação deste ponto. Marcar a letra A, pular para a próxima. Um aluno colocou aqui que cabe recurso porque ele acha que a letra B, como a colpocitologia é um exame de rastreio, e exame de rastreio tem maior sensibilidade, a taxa de falso negativo é muito baixa. Mas veja que ele está fazendo uma inferência. A partir da informação que ele sabe que a colpocitologia é um exame de rastreio e que exames de rastreio tendem a ter alta sensibilidade, logo a taxa de falso negativo tende a ser baixa. Esse é um raciocínio possível na hora da prova? Sim, é um raciocínio possível. Entretanto, veja que a letra A profundidade de invasão é preditor de metástase para linfonodos em vários cânceres, não só no câncer de colo do útero. Portanto, se for para fazer alguma inferência, é mais fácil você marcar a letra A do que a letra B.
Existe uma questão que a gente fala na cirurgia que chama estratégia de saída. Então você está no meio de uma cirurgia e precisa sair. Você precisa finalizar a cirurgia. E a prova é assim também. Às vezes você está agarrado com uma questão e precisa resolver essa questão para seguir a prova. Primeira estratégia de saída. Busque analogias. Então pense em outra doença em outro órgão. Então câncer de cólon. Quanto maior a profundidade de invasão, maior a chance de linfonodo acometido. Alguns cânceres de pele, por exemplo, melanoma. Quanto maior a probabilidade de invasão, maior a chance de linfonodo acometido. Se você for fazendo analogia, você vai ver que vários cânceres se comportam assim. Então, mesmo que você não tivesse essa informação do câncer de colo do útero, você já poderia, talvez, aumentar a sua chance de acertar. Depois, olha se o comando da questão está correto. Às vezes, você está procurando a alternativa correta, mas ele pediu a incorreta. Às vezes, ele colocou um exceto. Enfim, volta lá. Depois, pegue alguma informação e tente ou super ou subestimar. Então você exagera essa informação ou minimiza essa informação para ver se o que está sendo falado faz sentido e se está correto. Então você pode fazer inferências. Se o câncer de colo do útero, quanto maior a probabilidade de invasão, mais linfonodos acometidos, logo um câncer com uma infiltração de outros órgãos tem uma chance enorme de já ter metástase linfonodal. Faz sentido isso? Faz. Então aumenta a chance disso estar certo. Por último, ao invés de tentar provar que a alternativa que você acha que a resposta está certa, tente provar que você está errado. Faça o papel de advogado do diabo. Não tente se provar como certo, tente se provar como errado. Porque é mais fácil você se provar como errado e pular e falar assim, ó, essa alternativa que eu achei que era a resposta, na verdade, eu consegui me provar que eu estou errado, então eu vou procurar outra resposta. Porque assim, até para pedir algum recurso, você vai ter mais subsídios. Outra questão, USP São Paulo 2021. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, ler o comando. Assinale a alternativa correta. E aí temos aqui primária, secundária, terciária e quaternária. Então até aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Então vamos voltar no contexto. Você é médico da OBS, paciente de 30 anos, não tem nenhum fator de risco para câncer de mama, mas quer fazer exames preventivos. Então ela quer que você solicite uma mamografia de rotina. Só que você, que é o médico, está considerando recusar o pedido da paciente porque isso configura uma medida de prevenção e aí ele quer a correta. Então isso é uma prevenção primária, secundária, terciária ou quaternária. Então primária é mudar fatores de risco. Pedir a mamografia não é mudar fator de risco. Então a primária eu já marcaria com certeza que não é. Já cortaria a letra A. Secundária, vamos deixar de lado. Terciária seria, a partir de um diagnóstico, diminuir os danos. Aqui a gente não está falando que já tem um diagnóstico que é diminuir os danos. Então, com certeza também não é terciária. Eu ficaria entre secundária e quaternária. Por que eu ficaria entre as duas? A prevenção secundária seria fazer um diagnóstico precoce. Se a gente estiver falando que a medida aqui seria a solicitação da mamografia, a solicitação da mamografia é uma prevenção secundária. A mamografia é um tipo de exame de rastreio que atua na prevenção secundária, ou seja, faz um diagnóstico precoce de um problema já instalado. Entretanto, outra opção pode ser que você recusar o pedido da paciente configura, aí seria uma prevenção quaternária. Ou seja, se ele estiver perguntando sobre você recusar o pedido da paciente, a resposta é uma. Se ele estiver perguntando sobre o que a solicitação de mamografia representa, a resposta é outra. Então veja que dependendo do que estiver sendo perguntado, a resposta pode ser diferente. Aqui a gente vê que você considera recusar o pedido da paciente quanto à solicitação da mamografia, pois isto, ou seja, esta recusa, configura uma medida de prevenção, aí a resposta provável seria quaternária. Então eu colocaria tanto o secundário quanto o quaternário de molho, como respostas moderadamente prováveis, e certamente eu gastaria mais tempo no final da prova pensando sobre o que exatamente ele está pensando aqui. Ou seja, é uma questão de português e de interpretação de texto. Eu não marcaria secundária de cara e nem quaternária de cara até ter certeza que eu entendi o que ele está pedindo, para evitar de cair no erro, para evitar de usar o sistema 1. Porque a pessoa que fez várias questões da preparação, ela fez várias questões de mamografia, e nas questões quase todas de mamografia, a resposta é secundária, porque a mamografia é um exame secundário. Só que aqui ele quer a recusa do pedido da mamografia. Então poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma colonoscopia, poderia ser qualquer outro exame. Por quê? Ele está falando da recusa do pedido, não da mamografia em si. Então tem que ficar bastante atento com isso. Então o secundário menos provável, o quaternário um pouco mais provável. Então indicaria a letra D como resposta, passaria para a próxima. Armadilhas que existem durante a realização de questões.
você tem que ter cuidado com palavras taxativas. Sempre, nunca, muito, pouco, quase sempre, quase nunca. É difícil na medicina algo cair nos extremos. Não confunda o que você acha que está errado com o que está errado. Você achar que está errado, você pode estar incorrendo em um erro. Não achou a resposta? Talvez você eliminou a resposta. Já aconteceu comigo. Eu li a letra A e eliminei, li a letra D e eliminei, fiquei pensando entre a B e a C um tempão, não achei a resposta e depois eu tinha eliminado a resposta. Por quê? Às vezes eu reinterpretei a alternativa, reinterpretei o cabeçalho e vi que o que eu havia entendido inicialmente estava errado. Então, essa questão de ir e voltar na questão até te permite uma nova interpretação dela e ver que você pode estar errando. Por último, a minha sugestão é você raciocinar como se você estivesse pedindo recurso da questão. Ficou muito em dúvida, não sabe o que marcar? Pense, se eu vou pedir recurso dessa questão, como que eu argumentaria sobre essa e essa alternativa? Se você conseguir argumentar bem, tiver bibliografia suportando isso, vale a pena talvez marcar essa questão. Por último, é o controle emocional. Então, se você estudou com afinco, se você traçou uma estratégia e, por fim, se você sente que você merece essa vaga que você está almejando, não se preocupe, porque isso que é seu está guardado. Mesmo que você não passe este ano, existe o ano que vem, existe outro ano, você vai exercer a medicina por 30, 40 anos, você entrar na residência, às vezes um ano depois, mas entrar num serviço de excelência vai te ter um resultado de médio e longo prazo muito maior do que fazer algo correndo e passar talvez num serviço que você vai ficar infeliz e que vai te dar um network que você não desejaria, um conhecimento, aprendizado, tecnologias que você não deseja. Então, mesmo se você não passar, não é nada demais, ficar tranquilo. Na pior das hipóteses, você vai trabalhar como médico, que em relação à população brasileira, principalmente do ponto de vista econômico, você já está os percentis muito mais altos. Portanto, a pior das hipóteses ainda é uma ótima hipótese. Portanto, não vale a pena ficar triste ou chateado se casualmente você não se preparou bem ou aconteceu alguma coisa, uma fatalidade e não conseguiu fazer uma boa prova. Você fala isso até porque muitas das vezes a pressão que a pessoa coloca nela mesma acaba fazendo com que ela fique nervosa e erre muitas questões, às vezes fáceis, por questão do emocional, né? Sim. Então é essa tranquilidade, não no sentido de não levar a sério, e sim no sentido de saber que existem outras alternativas, não é que esta é a última alternativa da sua vida e não haverá outra oportunidade, né? Exatamente. Então, para a gente amarrar tudo e fechar, primeira conclusão, você tem que chegar no dia da prova bem preparado. Se você não chegou bem preparado, essa estratégia não vai adiantar. Se você não consegue fazer as questões de forma otimizada, você não vai conseguir fazer a prova toda e voltar. Se todas as questões você considerar como difíceis, você não vai conseguir fazer a prova toda e depois fazer a prova toda de novo. Você tem que chegar bem preparado. Segunda coisa, você tem que fazer uma divisão inteligente do tempo, tanto globalmente da prova, quanto dentro de cada questão. Então, cada questão você tem que fazer de forma inteligente e a prova como um todo, com todas as questões, você também tem que fazer de forma inteligente, conforme nós explicamos. Você tem que otimizar cada uma das alternativas para você aumentar a chance de acertar cada uma das questões. Então, a coisa é mais ou menos modular. A prova é um todo, como se fosse um bloco grande de Lego, cada questão tem as suas pecinhas e cada alternativa tem as suas pecinhas. Você tem que focar nos fundamentos para você poder construir um todo sólido e com uma nota eficaz. E por último, você tem que ficar atento às armadilhas, aos pitfalls. Isso você vai fazer treinando. Então pegue prova na íntegra, aplique a estratégia que você vai ver o quanto essa estratégia para uma pessoa bem preparada pode trazer resultados elevados, que é isso que a gente deseja para você. Por último, nós da FluidMed, como que a gente cresce? De duas maneiras. Primeiro, nós crescemos novos líderes, nós queremos que vocês que estão nos assistindo se juntem a nós, façam parte da nossa comunidade, obtenham resultados excepcionais. Daqui a pouco vocês podem ser monitores dentro da FluidMed, podem estar ajudando centenas de alunos, exatamente como nós estamos fazendo, o que é extremamente gratificante. E segundo, a gente faz comunidades de conhecimento, a gente cresce essas comunidades. As pessoas, a gente quer que o conhecimento e a informação e o resultado, tudo se espalhe entre várias pessoas. Isso é muito importante para a gente. Então, se você quer fazer parte disso, se você acredita nesses mesmos ideais, siga a gente que certamente você vai poder se beneficiar. Então, mais uma vez, meu nome é Alan, eu sou um dos cofundadores da FluidMed, foi um prazer estar aqui com vocês neste tempo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato conosco.
acesse o fluidmed.com.br e a Fluidmed Brasil lá no Instagram. E o meu nome é Paulo, é um prazer tê-lo conosco, ter a sua audiência, a sua atenção. Não deixe de compartilhar este conteúdo com o seu amigo, sua amiga que irá prestar a prova de residência para que ele ou ela possa otimizar também o tempo e também a estratégia de realização da prova lá no dia mais importante talvez, que é o dia da prova em si. Mais importante do que você passar é você e todos aqueles que estão com vocês passarem e serem bem-sucedidos. E é para isso que, se você gosta daquela pessoa que está com você na faculdade, no dia a dia, no seu posto de saúde, enfim, nas várias conexões que você tem, compartilhe esse conteúdo com eles, que certamente você vai estar agregando valor na vida dessa pessoa, e isso é muito importante. Deixe aqui o seu comentário para a gente saber o que você achou, o que você pensa sobre isso também. E, mais uma vez, muito obrigado por nos assistir. Tenham ótimos estudos e uma excelente prova.